Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Tem uma pergunta rolando aí que é o seguinte: o que o Donald Trump poderia fazer para tentar ajudar o Bolsonaro a livrar a cara da cadeia e da inelegibilidade? Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é: o que o Trump vai fazer para tentar ajudar o Bolsonaro? Porque ele vai agir para tentar livrar a cara não só do Bolsonaro, mas de todos aqueles outros golpistas, os que ainda estão sendo investigados e os que já foram até condenados. Você vai saber que tipo de ações o Trump vai adotar para tentar ajudar o Bolsonaro. Por falar em Estados Unidos, está a maior polêmica uma história de que a embaixada americana em Brasília vai construir um prédio, um bunker com 9 andares embaixo da terra. E aí todo mundo tá, que história é essa? Como assim fazer a embaixada americana? Fica do lado do Palácio do Planalto. Como assim fazer um prédio subterrâneo protegido em pleno território brasileiro? O que eles estão querendo com isso? Pois é. Hoje também você vai saber toda a verdade sobre o prédio da Embaixada Americana que vai ser construído. Também vamos falar rapidamente sobre esse aumento da taxa de juros, porque isso impacta diretamente na sua vida, né? Financiar um carro, financiar um apartamento, até financiar um celular que você compra no prazo vai ficar mais caro. E isso também vai ter impacto na geração de emprego, vai ter impacto no desenvolvimento da economia do Brasil. E tem um impacto direto no tal do corte de gastos que tem gente falando que vai tirar direitos dos trabalhadores. Vamos conversar sobre isso também, tá? E por fim, tem uma galera que é contra aquela escala 6 por 1. Isso aí é o quê? A escala 6 por 1 é essa escala de trabalho em que uma pessoa, durante uma semana, trabalha 6 dias e tem um único dia de folga. E não necessariamente ainda cai no fim de semana. Então é aquele dia que a pessoa, morta de cansaço, dorme o dia inteiro, não tem tempo de aproveitar o dia com a família, de passear com os filhos, ela só quer descansar porque no dia seguinte ela tem que voltar a trabalhar. Existe uma proposta para acabar com essa escala, com um único dia de folga na semana, mas tem uma galera dentro do Congresso Nacional que é contra. Você ganha um doce se você adivinhar de quem eu estou falando. Se você não quiser adivinhar, é só esperar que eu vou te contar também. Vem comigo que eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. Já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá eu mando o conteúdo primeiro e lá é garantia de chegar a notificação de vídeo novo. Também, se puder e se quiser, te peço para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar. Você pode colaborar como? Sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão, que é o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira escolhida pela maioria das pessoas que colaboram. Aqui você contribui quando quiser e com quanto você puder. E se não puder, deixa o like aí, deixa um comentário que engrandece o debate e tá pago. Mas vamos nessa, vamos começar a falar dos assuntos do dia aqui que chamaram a atenção na imprensa. Bolsonaro diz que vitória de Trump é passo importantíssimo para a volta ao Planalto e cita Temer de vice. Sim, foram lá entrevistar o Bolsonaro, a Folha de São Paulo, para saber o que ele está pensando em relação à vitória do Trump e até que ponto isso pode ajudar ele a deixar de ser inelegível, voltar a disputar a eleição de 2026 e até, quem sabe, livrar a cara dele da cadeia. Ele aposta que o Donald Trump vai se movimentar para ajudá-lo e botar pressão no Brasil. E olha, isso vai acontecer mesmo, é fato. Tá? Existem interesses que vão muito além da simpatia do Trump pelo Bolsonaro para fazer com que o Trump tente ajudar o Bolsonaro, interesses econômicos americanos, de mega empresários americanos, como o Elon Musk, mas não só ele, e do próprio Donald Trump. Então, eles têm interesse em trazer de volta a extrema-direita ao poder no Brasil e sim, eles vão agir para que isso aconteça em 2026. Vamos entender essa história. Olha só, nessa entrevista do Bolsonaro, que eu li toda, me chamou a atenção um trecho. Na verdade, foram 2 trechos que me chamaram a atenção. Que ele fala o seguinte, ó, tá grifado aqui. Fui o último chefe de Estado a reconhecer a vitória do Biden. Ele não esquece isso. Eu sei o meu lugar perto dele. Eu estou para ele como o Paraguai está para o Brasil. Né? E aí, a outra menção que ele faz ao Trump, tá mais para baixo, tá aqui, ó. Ele me tem como uma pessoa que ele gosta. É como você se apaixonar por alguém de graça, né? Essa paixão veio da forma como eu tratava ele, sabendo o meu lugar. Ou seja, um puxa-saco, um sabujo do Trump. Quem não se lembra daquela vez que o Trump encontrou o Bolsonaro falou I love you para ele, e o Trump falou, beleza, legal. Então, o Trump sabe que o Bolsonaro é um puxa-saco, é um submisso ao Trump e aos Estados Unidos. E é exatamente isso que o Trump precisa no Brasil. Tem gente falando, não, imagina, o Trump tem coisa mais importante para se preocupar, tem guerra lá no Israel,
tem guerra na Ucrânia, tem outras questões mais importantes. O Brasil vai lá para 10º lugar da fila das prioridades do Trump. Aí que você se engana, meu amigo e minha amiga. O que acontece? O Brasil é um país estratégico, sim, tem muito mais importância para os Estados Unidos e para o Donald Trump do que pode parecer. Por quê? Somos um país riquíssimo em recursos minerais, né? Tem todo tipo de mineral que os americanos querem. Entre eles tem o lítio, que é o objeto de cobiça do Elon Musk, que é o braço direito do Trump, que quer o nosso lítio para fabricar a bateria dos carros elétricos dele, da empresa dele. E também tem aquela biodiversidade gigantesca na Amazônia, que é um oceano para ser explorado pela indústria farmacêutica, pela indústria de cosméticos. Tem muita planta lá que vai virar remédio, que vai virar produto para estética, e que ainda nem se conhece, mas que a ciência está atrás de pesquisar. E isso tudo hoje pertence ao Brasil, mas os Estados Unidos têm interesse em se apropriar dessa biodiversidade para as grandes indústrias farmacêuticas e de cosméticos que eles têm lá. Por exemplo, também querem a joia da coroa, né? Que é a Petrobras. Eles querem porque querem a Petrobras. E quem é que vai vender a Petrobras? Já falou que queria vender, inclusive. Quem é que entrega tudo de mão beijada para o interesse dos Estados Unidos? Um governo submisso, como o do Bolsonaro era submisso ao Donald Trump, que só não levou mais porque não quis, porque tudo que ele quis levar do Brasil, ele levou. Inclusive, tirou o Brasil de determinados acordos comerciais que eram vantajosos para o Brasil, prometendo apoiar o Brasil para entrar na OCDE, depois deu uma banana para o Brasil e o Brasil ficou fora dos acordos comerciais, se ferrou nas negociações comerciais e não teve nada em troca. É isso que os Estados Unidos querem do Brasil. E para isso não dá para ter o Lula na presidência. O Lula não vai vender a Petrobras para os Estados Unidos, o Lula não vai entregar as nossas reservas minerais para essa galera. E o Elon Musk, além de querer o nosso lítio, também quer contratos com o governo brasileiro, porque boa parte da fortuna dele está baseada em contratos com o poder público, contratos bilionários que as empresas deles têm com o governo americano. Então, ele é um sujeito que fala que é liberal, mas que vive, basicamente, de contratos que são pagos com dinheiro público. Ele quer isso aqui também, ele sabe que com o Lula não vai ter. Então é fundamental tirar o governo progressista do Brasil do radar. Até porque, com as mudanças comerciais, principalmente as tarifas que o Trump está prometendo colocar nas importações, isso vai reduzir as exportações brasileiras para os Estados Unidos. As empresas brasileiras exportadoras vão ter que procurar outro mercado. Que mercado é esse? Principalmente a China. O Trump não vai ficar de braços cruzados olhando o Brasil namorando a China, cada vez mais comprometido com a China, que é o principal rival dos Estados Unidos na economia mundial. Esse próprio movimento de fortalecer os BRICS não é interessante para o Donald Trump. Então, ele precisa mudar o comando do Brasil e ele vai fazer de tudo para fortalecer a extrema-direita aqui no Brasil. Fazer o que ele puder para ajudar a extrema-direita a vencer as eleições de 2026. Incluindo aí financiar novos gabinetes do ódio para poder bagunçar a internet, incluindo aí ajudar com ações do governo americano contra o governo brasileiro, e fazer também manifestações nas redes sociais, o próprio Trump falar nas redes sociais que a direita brasileira está sendo perseguida pelo STF, esse é o argumento deles, né? Fazer medidas no âmbito do governo que possam afetar o Brasil, por exemplo, você duvida que eles vão suspender visto de ministro do STF? Você acha que isso é absurdo? Então, não duvide, porque é possível, não estou dizendo que vai acontecer, mas possível é. O Trump tem coragem para fazer isso, porque ele sabe que isso é uma ação midiática que vai repercutir no mundo inteiro, e o que ele quer é mídia. Bolsonaro quer ir à posse de Trump, mas Moraes já negou o pedido para devolver passaporte 2 vezes. Sim, Bolsonaro foi alvo de uma operação policial, teve o passaporte apreendido, pediu o passaporte de volta para ir na posse do Milei, recusaram. Depois de uns meses ele pediu de novo, o STF recusou entregar de novo. E agora ele disse nessa entrevista da Folha de São Paulo que vai pedir mais uma vez o passaporte de volta para poder ir lá para os Estados Unidos acompanhar a posse do Donald Trump. Vai ter esse passaporte liberado? Não, não vai. E por que não vai? Porque para os ministros do STF, a situação que obriga o passaporte dele a ser apreendido permanece. Qual é essa situação? O risco de fuga. Por quê? Porque tem o episódio de ele estar nos Estados Unidos durante o 8 de janeiro, já as investigações do inquérito do golpe já demonstraram que fazia parte do plano ele ir para os Estados Unidos e que ele ficaria lá até a situação estabilizar e ele voltar para comandar o país, se o golpe fosse dar certo. Também tem aquela história dele passar uma noite na embaixada, lembra? A embaixada da Hungria, se não me engano. Ele incita o povo a ir para a rua e corre para a embaixada, depois falou que foi lá, sei lá, na festa do pijama. Enfim, ele demonstrou sinais que queria se abrigar na embaixada. Então, esses fatos... E outra, né? Ele é investigado pela tentativa de golpe de Estado, que é um crime grave. Qual é a prática histórica de todo mundo que tenta um golpe de Estado e esse golpe dá errado? Fugir do país. Então,
o Bolsonaro nos Estados Unidos num mandato Trump, teria certeza absoluta de que ele não seria extraditado de lá se o Xandão mandasse prender o Bolsonaro. Então há um risco de fuga. Certamente esse passaporte não vai ser liberado, embora vai haver pressão. Com certeza vai haver pressão. Trump empoderado a esperança de Bolsonaro e desafio para Lula. Desafio para Lula por quê? Por conta dessas situações que eu acabei de mencionar. Se os Estados Unidos começarem a financiar novos gabinetes do ódio, significa que as redes sociais vão virar um inferno maior do que já são. E aí a desinformação vai circular e vai correr solta, não só no Twitter, onde já corre, mas em todas as outras redes, com incentivo financeiro, inclusive. Não do bolso do Trump, porque ele não vai tirar um centavo do bolso para poder financiar. Mas os mega empresários americanos que têm interesse em lucrar no Brasil e derrubar o governo vão bancar gente e estrutura para confundir a opinião pública, para desgastar a imagem do governo, para fazer o Lula chegar em 2026 enfraquecido, com a popularidade baixa. Esse é o objetivo principal. Então esse é o grande desafio que o Lula vai enfrentar. Sem contar que sim, o Trump pode inventar umas medidas malucas aí para perseguir o Brasil, para tentar ajudar os extremistas de direita a se darem bem. Eduardo Bolsonaro articulará para tentar que Trump pressione a STF. O Eduardo Bolsonaro, você viu, ele estava na posse do Trump, na posse não, na apuração, na casa do Trump. Tinha lá algumas centenas de convidados, dá para ver pelas fotos, que eram centenas, mas ainda assim, diante da importância do presidente dos Estados Unidos, você está lá entre 300 e 400 pessoas, é sim um privilégio que não é para todo mundo. Essa proximidade que ele fala que tem com o Trump pode não ser tudo aquilo que ele vende, de ser íntimo do cara, de coçar as costas do Trump e tal. Mas alguma proximidade, é verdade, tem. Tanto é que ele já foi na casa do Trump mais de uma vez. E ele tem a possibilidade de conversar com o Trump, falar, poxa, faz um tweet aí dizendo que o STF está perseguindo meu pai, só isso já vai dar um barulho danado. Esse tipo de situação. E o Eduardo Bolsonaro vai articular, vai tentar de alguma maneira botar o Trump nesse rolo para ver se pressiona o STF. STF não resistirá a vento contra de Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026, dizem aliados. Ou seja, essa é a visão dos bolsonaristas. Eles acham que a pressão vai ser tão forte que o STF não vai resistir e vai reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Como é que isso poderia acontecer? Então, é impossível simplesmente o STF fale, não, aquela decisão do TSE que declarou o Bolsonaro inelegível, vamos anular. Isso não vai acontecer. Mas a gente sabe que tem um projeto de lei da anistia rodando. Esse projeto de lei tem chance de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Mesmo que o Lula vetar, e ele vai vetar certamente, existe a chance desse veto ser derrubado. E aí alguém vai questionar o STF vai dar a palavra final. A aposta dos bolsonaristas é que eles vão aprovar a anistia e vão botar tanta pressão no STF que o STF não vai declarar a lei inconstitucional. Então isso anistiaria os golpistas do 8 de janeiro e o próprio Bolsonaro se for condenado pela tentativa de golpe. Como o Trump já prometeu que vai perdoar lá os invasores do Capitólio, isso também vai criar uma pressão para fazer a mesma coisa aqui. E os bolsonaristas vão usar o fato de que eles têm uma bancada grande, tanto na Câmara quanto no Senado, para botar pressão para tentar aprovar esse projeto de anistia. E aí eles acreditam que com a força do Trump, o STF vai sucumbir e vai anular a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu duvido dessa parte. O plano pode estar até bem arquitetado, agora faltou combinar com os russos, como diz aquele ditado, né? Congressistas dos Estados Unidos pedem revogação de vistos de Alexandre de Moraes e ministros do STF. Você se lembra dessa história? Essa história de setembro. Alguns deputados republicanos pediram para o secretário de Estado americano, que é quem cuida da diplomacia americana, cancelar o visto do Xandão, do Barroso, de alguns outros ministros do STF. Não permitir que eles entrem nos Estados Unidos. Isso foi levado como piada, como gozação, até porque hoje o governo dos Estados Unidos é democrata, e esse pedido foi feito por 2 deputados e 1 senador, no universo de 500 e tantos deputados, só que, se não me engano, são 538 deputados, acho que é isso, e 100 senadores. Então, os 101 senadores, uma coisa assim. Então, ninguém levou a sério. Agora a situação muda de figura. Até isso eu acredito que é possível que aconteça sim. Por quê? Primeiro, Donald Trump vai estar controlando os organismos diplomáticos dos Estados Unidos. Então, dessa vez vai ter um pouco mais de boa vontade para analisar um eventual pedido. Segundo, os deputados que propuseram isso se reelegeram. O senador que participou dessa proposta se reelegeu com bastante folga e tem chance, inclusive, de virar o líder da maioria republicana no Congresso, no Senado. Então ele pode botar uma pressão no secretário de Estado
o novo que vai assumir, para que ele cancele o visto dessa galera. E como é uma jogada extremamente midiática, vai repercutir e vai colocar o holofote nessa acusação que a extrema-direita faz de que existe uma ditadura de toga no Brasil, eu não duvido que o Trump adote essa medida. É possível, sim, que a gente veja esse absurdo acontecer. Pois é. Bom, mudando um pouco de assunto. Selic aumentou. Taxa de juro básica, que é definida pelo Banco Central, subiu meio ponto percentual, foi de 10,75 para 11,25. Já era esperado, já estavam falando que ia realmente aumentar a taxa de juros. Agora, o que isso muda na sua vida? Né? O que muda no seu dia a dia? Muda bastante coisa sobre isso que a gente vai falar agora. O que acontece? Por que dessa mudança? Teve reunião ontem do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e é ele que define a taxa de juro básica. O que é a taxa de juro básica? É o menor valor de juros que o governo paga para pedir empréstimos. O governo pede empréstimos o tempo todo para financiar suas obras. Então, 11,25% ao ano, nesse momento, é o que o governo ofereceria de juros para os banqueiros, para os investidores que emprestam dinheiro para as obras que são realizadas no Brasil. Essa aqui é a nota do Banco Central informando sobre essa elevação da taxa básica de juros para 11,25. E aí, o que tem aqui nesse texto, esse textão aqui? Uma coisa que chama bastante atenção, que é isso aqui, ó. Ao comunicar alta na taxa de juros, Copom pressionou o governo por corte de gastos. Um assunto que está bombando também, que o governo vai cortar gasto. Tem gente falando que vai cortar, inclusive, direitos sociais, porque precisa cortar gastos para dar uma satisfação para o mercado. Estão falando num corte de gastos necessário, na avaliação dos economistas, de 50 bilhões de reais. Não quer dizer que vai ser esse número que o governo vai apresentar, mas é isso que os economistas querem, 50 bilhões de reais de corte. E aí, a nota diz exatamente que tem que cortar gasto, tem que aumentar o corte de gasto. Olha só, a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem afetado de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco e a taxa de câmbio. Prêmio de risco é exatamente o juro que eles cobram. Quanto mais risco de não receber, maior o juro. Né? Exatamente como a agiota faz. Se você já está com o nome sujo, ferrado, se não consegue empréstimo no banco, ele te oferece, mas um juro 5, 6 vezes mais alto que o juro do banco. E é exatamente o que o investidor faz. Se ele acha que o risco de inadimplência é mais alto, ele cobra uma taxa mais alta. Isso é o tal do prêmio de risco. O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida, com a apresentação e execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal, contribuirá para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária. Ou seja, se o governo cortar o gasto para valer mesmo e a gente acreditar que é sério, porque tem isso, não basta apresentar o plano, o mercado tem que acreditar. Se a gente acreditar que o governo está falando sério, que ele vai cortar os gastos, de preferência se chegar lá nos 50 bilhões, que é o que os economistas querem, o pessoal vai cobrar juro mais baixo e isso vai travar essa expectativa de aumento de juros. Quem sabe lá no futuro a gente pode até abaixar o juro. Mas depende o quê? Do governo cortar gasto. É isso que está dizendo. E aí, chama atenção para esse detalhe aqui. Ó. Entidades criticam a elevação dos juros básicos da economia. Por quê? Porque isso interfere na vida de todo mundo. Você vai comprar um carro, o financiamento vai ficar mais caro. Você vai comprar uma casa, também vai ficar mais caro o financiamento. Até o celular que você compra parcelado vai custar mais caro por causa do juro do financiamento que vai subir. E isso impacta no preço das coisas, desestimula a economia, como fica mais caro você compra menos, isso significa menos geração de emprego, menos vendas no comércio, menos vendas na prestação de serviço, menos vendas na indústria. Né? Então, o juro mais alto faz com que o crescimento da economia reduza. Então, a gente que está com a economia em expansão, com o desemprego mais baixo da história, o segundo desemprego mais baixo da história, com o aumento da renda das pessoas está subindo, tudo isso pode ser modificado, esse cenário pode indicar para baixo, porque o juro está subindo, isso desestimula a economia. E aí, o detalhe que chama atenção para mim é isso aqui. Ó. Um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é o DIEESE, que é uma entidade de super credibilidade, segundo o qual a elevação de meio ponto percentual da Selic aumentará em 26 bilhões os gastos da União com os juros dos títulos públicos. O que significa o quê? Só os juros da dívida do governo vão subir 26 bilhões de reais. Para onde vão esses 26 bilhões de reais? Para os bolsos dos investidores, dos especuladores financeiros, dessa galera que tem dinheiro em banco, compra título da dívida do Brasil, compra ações das empresas, fica mudando dinheiro para lá e para cá. Essa galera que vive de renda
que vive de juros, essa galera vai embolsar mais da metade do que seria o corte de gastos ideal, na opinião dos economistas. Eles queriam 50 bilhões, só para eles, 26 bilhões a mais a partir de agora. E eles ainda querem que o governo corte mais. Então, a Selic vem, aumenta a dívida do governo, e aí o Banco Central ainda fala, ó, você está gastando muito, tem que cortar, tem que diminuir os gastos aí. Só que só essa decisão faz o gasto aumentar 26 bilhões. Então é isso que eu queria deixar claro aqui, que para o juro ninguém fala, o Brasil paga mais de 700 bilhões por ano de juros da sua dívida, para diversos credores, milhões de credores. E agora vai pagar 26 bilhões a mais por conta desse aumento da taxa de juros. Tire suas próprias conclusões sobre quem está certo aí. Tem que cortar gasto tirando do trabalhador, do assalariado, do coitado que ganha um salário mínimo de BPC? Pensa aí você e diz aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião. Ó, tem mais novidade. Deputados do PL recusam assinar PEC contra a escala 6x1 de trabalho. Eu tenho certeza que se eu fosse mesmo distribuir os doces que eu prometi, eu ia falir, porque todo mundo acertou. O PL, o partido do Bolsonaro, se declarou contra, não quer assinar a proposta de emenda constitucional que muda a lei trabalhista, diminui um pouquinho a escala de trabalho, acaba com esse negócio de trabalhar 6 dias e folgar só 1. A Erika Hilton, que é deputada federal, apresentou essa proposta de emenda à Constituição. Ela está aí na fotografia, junto com o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho ao centro, e à direita está o Rick Azevedo, que é o idealizador do movimento Vida Além do Trabalho, que é justamente quem está propondo, quem está coletando assinatura para acabar com a escala 6x1. Ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro pelo PSOL, foi o vereador mais votado do partido, e ele levou essa proposta para o Congresso Nacional. A Erika Hilton comprou a proposta, gostou da ideia e apresentou a proposta de emenda constitucional. Então a ideia é acabar com essa história de quem trabalha 6 dias e só folga 1. Teria que ter 2 folgas por semana para ter um mínimo de qualidade de vida, né? Não poderia mais ter essa escala 6x1. E aí tem que ter 171 assinaturas para começar a tramitar uma proposta de emenda à Constituição. Então, deputados começaram a ir atrás dos outros deputados. Pô, assina aqui, essa proposta é boa para o Brasil e tal. Eles já conseguiram coletar 71 assinaturas. Falta 100. Falta praticamente o PL, né? É quase o tamanho do PL. A bancada tem quase 100 deputados. Então, só se o PL assinasse, já estava resolvido, praticamente resolvido. Mas não. Os deputados do PL estão fugindo, estão correndo de assinar essa PEC. Por quê? Porque eles defendem patrão. Simples, não tem outra explicação. Porque eles não querem que o trabalhador tenha 2 dias de folga na semana. Ele quer que continue essa escala quase que escravagista. O sujeito e a sujeita tem 1 dia de folga, chega morta em casa, dorme o dia inteiro, porque não tem tempo nem de passear com o filho, de fazer dar um passeio, de ter um lazer. Não tem. Ele trabalha 6 dias, folga 1, dorme desesperadamente para tentar descansar, porque no dia seguinte tem que voltar a trabalhar. Essa é a vida de quem vive na escala 6x1. Trabalhador, por exemplo, de supermercado, né, de comércios em geral, farmácias, lojas, mas também de muitos prestadores de serviço que trabalham nesse esquema que é praticamente escravagista. E aí, o projeto foi apresentado pela Erika Hilton e está meio travado, não anda, porque os deputados da direita, e principalmente da extrema-direita, não ajudam. Então, eles não defendem o pobre, como está óbvio para você e para todo mundo. Essa é mais uma medida. Por exemplo, o PL em peso foi contra a tarifa social de água. O governo aprovou uma lei que diminuiu o preço da conta de água para quem é pobre. E aí o PL foi contra. É só um dos exemplos, eu poderia puxar uma lista aqui. Mas enfim, só para deixar esse registro aqui sobre o posicionamento dos partidos de extrema-direita contra quem é pobre. E aí, para ver se o pobre aprende a votar, né? Enfim. E aí, claro, a embaixada americana, que é um assunto que está aí todo mundo falando, está bombando nas redes sociais, essa história que a embaixada americana em Brasília vai ter 9 andares subterrâneos, vai ser um bunker, vai ser uma estrutura que vai ser capaz de resistir até a míssil. E pior, o prédio da embaixada fica pertinho do Palácio do Planalto. Então poderia atacar o Palácio do Planalto e se esconder no buraco lá e não acontecer nada. É isso que tem muita gente pensando. E tem muita gente escandalizada. Por quê? Porque vai construir esse negócio em pleno território brasileiro e o Brasil vai deixar, é isso mesmo? Então, fui atrás de entender essa história, saber o que está rolando com essa embaixada americana. E eu vou te explicar a partir de agora. Seguinte, tudo começou com reportagens como essa que você está vendo aqui, que fala o seguinte: Estados Unidos devem construir nova embaixada em Brasília com profundidade equivalente a 9 andares. A expectativa é que a obra seja entregue em 2028,
o novo prédio poderá acomodar 450 pessoas, bastante gente, né? E aí, no texto da reportagem, diz o seguinte, aqui essa página não deixa a gente grifar em amarelo, mas dá para ler aqui. Atualmente, os engenheiros trabalham na fase de fundações, que tem uma profundidade de 29 metros, equivalente à altura de um prédio de 9 andares. Além disso, a planta apresentada pela embaixada revela que o novo prédio terá apenas 3 andares, mas terá capacidade para acomodar 450 funcionários. Segundo Luke Ortega, porta-voz da embaixada norte-americana, esse investimento demonstra o comprometimento dos Estados Unidos com as relações com o Brasil. Então, duas coisas chamam a atenção aí. 29 metros de profundidade, equivalente a um prédio de 9 andares. E o prédio terá apenas 3 andares, mas terá capacidade para acomodar 450 funcionários. Tem uma contradição aí, não tem 9 ou tem 3, né? Então, aí você vai ver o prédio, o projeto do prédio tem realmente 3 andares acima do solo. Então, eles estão pensando justamente por aí, está se espalhando essa história, de que o prédio vai ter 12 andares. 3 para cima, 9 para baixo. Pois é. A Gazeta, a Zero Hora, né, que é o jornal lá do Rio Grande do Sul, os Estados Unidos vão construir nova embaixada em Brasília com profundidade de 9 andares. Aí sai uma outra notícia sobre esse assunto, que deixa as pessoas ainda mais alarmadas. Empresa que constrói bunkers vai erguer a nova sede da Embaixada dos Estados Unidos. Bunkers, você sabe o que é? São aqueles buracos mesmo, né? Uma construção subterrânea, ultra protegida, com paredes ultra reforçadas que conseguem permanecer intactas até se você jogar um míssil lá. Isso é um bunker, né? E aí, uma empresa que faz esse tipo de construção foi contratada para construir essa estrutura que tem a altura de 9 andares para baixo do subsolo. Pronto. Está feita a confusão. Meu Deus do céu, os Estados Unidos estão armando alguma, estão fazendo um bunker do ladinho do Palácio do Planalto, e isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim, o povo começou a perguntar e começou a circular até uma imagem nas redes sociais que seria do projeto da embaixada. Olha só. Tanto de andar para baixo da terra, que seria a obra que vão fazer agora. Né? Dá para morar gente lá dentro, dá para colocar espiões, dá para colocar, armazenar bomba, dá para fazer o que quiser lá dentro. Né? Isso aqui está rodando nas redes, principalmente nas redes verticais, e isso está convencendo as pessoas desse absurdo. E aí, um deputado acreditou nessa história, o deputado quer explicações sobre reforma da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Quem que é esse deputado? Felipe Barros, do PL do Paraná. Sim, um deputado bolsonarista, resolveu questionar a Embaixada Americana. Por que eles querem construir 9 andares? O que eles estão querendo fazer com isso? 9 andares subterrâneos. E aí, a embaixada finalmente, demorou uns dias, mas se manifestou. A Embaixada dos Estados Unidos desmente construção de prédio subterrâneo com 9 andares. Informações e imagens incorretas sobre a construção vinham sendo divulgadas nas redes sociais. Na verdade, a parada é o seguinte: vai ter 1 andar para baixo da terra, e 3 para cima. O prédio inteiro, então, vai ter 4 andares. Mas, se você voltar lá naquela primeira reportagem que eu te mostrei, não sei nem se essa é a primeira reportagem que saiu sobre o assunto, mas foi uma das primeiras. Fala o seguinte, ó, profundidade equivalente a 9 andares. E aqui fala, os engenheiros trabalham na fase de fundações, que tem uma profundidade de 29 metros. Só para você entender, existe uma estimativa aí da construção civil que cada andar tem 3 metros. Então, 3 vezes 9, 27. Como não tem 30 metros, não é 10 andares, são 29 metros, é quase 10 andares de profundidade. Detalhe, esses quase 10 andares de profundidade são as estacas de concreto que vão ser fincadas no terreno, as fundações, para sustentar o peso do prédio. Todo prédio tem fundações, o prédio ele é cravado no chão. Além da estrutura que você vê para cima, tem uma outra estrutura enorme de estacas enfiadas na terra que vão lá para baixo. Essas estacas terão a profundidade de 29 metros, o que proporcionalmente equivaleria à mesma coisa que um prédio de 9 andares, quase 10. Então, assim, nunca foi dito em lugar nenhum que vai ter um prédio de 9 andares subterrâneo na Embaixada Americana. Nunca. Ninguém disse isso. O que disseram é que as fundações terão a mesma altura de um prédio de 9 andares. Só que isso se espalhou nas redes sociais como se fosse, de fato, um prédio de 9 andares subterrâneo. Ficou todo mundo oriçado. E aí o deputado lá, que acredita em fake news, bolsonarista, né? Enfim, não é surpresa para ninguém, resolveu até pedir explicações sobre essa embaixada. Mas a verdade verdadeira é que não vai ter 9 andares subterrâneos.
Aquela imagem que rodou é uma imagem falsa, gente. É uma zoeira da galera que resolveu ajudar na teoria da conspiração, fez esse desenho e começou a rodar ele nas redes sociais para convencer os incautos de que os Estados Unidos têm um plano maligno e por isso está construído um bunker de 9 andares embaixo da terra, do ladinho do Palácio do Planalto. Mas é mentira, gente. Não vai ter embaixada de 9 andares, tá? Vai ter 3 andares para cima, 1 andar para baixo, e segundo a justificativa da Embaixada Americana, vai aumentar em 40% a capacidade de emitir visto para turistas brasileiros entrarem nos Estados Unidos, porque hoje existe uma demanda reprimida gigante, a fila é enorme, se espera muito para emitir visto na Embaixada lá em Brasília, e eles vão aumentar essa capacidade para tentar reduzir um pouco a fila de espera. Então, mais uma teoria da conspiração, não tem embaixada de 9 andares subterrâneos, tá bom? Fique tranquilo com seu coraçãozinho, que os Estados Unidos não vão bombardear o Lula lá no Palácio do Planalto. É isso. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política brasileira. Um abraço para você e tchau!